E aí pessoal, tudo bem com vocês? Não! No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma reportagem aí da Record que está falando mal dos animes. Agora um alerta importante para você que é pai de criança ou de adolescente. Perigos da exposição a conteúdos violentos. Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva, capazes de chocar até um adulto e provocar sérios danos à saúde mental. Mais especificamente falando mal de Death Note. É só escrever o nome de uma pessoa que ela morre. E já vou dizendo pra você que a finalidade desse vídeo aqui é defender Death Note. Só que eu vou defender Death Note não é porque eu gosto muito de Death Note, porque eu gosto muito de animes. Vou defender porque a matéria é incabível. A matéria não faz sentido. Até porque, apesar que eu gosto muito de animes e gosto muito mesmo de Death Note, se tivesse algo errado, eu falaria aqui. Aliás, nós temos vídeo aqui no canal na qual eu critico um ponto ou outro, uma pegada ou outra de algum anime, porque eu considero impróprio algum assunto, alguma temática, alguma abordagem do anime. Então eu já falei isso aqui no canal. Então eu vou falar sobre essa reportagem, vou criticar, porque como eu disse, ela é incabível. A matéria em suma afirma que Death Note é ruim, que é prejudicial para as crianças, que muitas crianças estão sendo influenciadas, que estão utilizando o caderno da morte. Ou seja, a matéria ela é tendenciosa, ela ignora a grandiosidade do que é Death Note, da mensagem que há no anime, de tudo aquilo que ele pode nos passar, e fica focando apenas em algo específico, que é o caderno da morte, que é o caderno na qual a pessoa anota o nome de quem ela quer que morra, e aí essa pessoa, uma vez que tem seu nome escrito ali, ela vai morrer. Dito dessa forma, quem não conhece Death Note realmente fica horrorizado, e existe um monte de pessoas que ao assistir a reportagem, elas não têm a preocupação de pesquisar, de investigar, de saber se é realmente aquilo, e já vai acreditando, e já vai detonando o anime. O interessante é que a matéria diz que o anime é prejudicial para crianças e adolescentes, mas a própria matéria ela chega a apontar que o anime ele tem classificação para jovens a partir de 16 anos. Ou seja, crianças estão consumindo o produto, consumindo o anime, mas elas não deveriam estar consumindo porque está fora da faixa etária. E aí a matéria vai apresentar alguns testemunhos de pais que compraram para os seus filhos, filhos com 12 anos de idade. Tem até uma mãe que diz que ao folhear o caderno ela viu o próprio nome dela. A filha escreveu o nome da mãe lá no caderno, como que desejando que a mãe então morresse. Eu até concordo que Death Note não é um anime para criança, não é um anime para pré-adolescentes. Realmente é um anime para uma faixa etária mais elevada. Só que isso não tem a ver com o anime, tem a ver com os pais que não controlam, que não são atuantes na vida dos filhos e dessa forma deixa os filhos muito à vontade para assistir coisas que eles ainda não estão preparados para assistir, para entender a complexidade e a profundidade da proposta do anime. Então, o problema não é o anime, mas são os pais que são ausentes. E para pais que são ausentes, até Peppa Pig, que seu filho assistir, vai ser prejudicial, porque o pai não atua, o pai não conhece. Então, se você é um pai que você participa, que você interage com o universo do seu filho, que você sabe aquilo que ele assiste, que você até assiste com ele e debate, discute, dificilmente essas coisas vão acontecer do seu filho ser influenciado. Então, eu concordo que tem que ter uma classificação para Death Note, assim como para um monte de outros animes, assim também como para a Fazenda, programa da Record, que criança não deve assistir e muitas assistem, e você encontra muita baixaria, um monte de coisas, né, que incentiva ali ao erro. Ou seja, ninguém aqui está condenando o programa Fazenda, apenas dizendo que existe uma faixa etária que para poder assistir, ou seja, não é qualquer pessoa, criança não pode, assim como também não pode assistir Death Note. Só que um jovem, uma criança que assiste Death Note, aí vai lá, escreve o nome dos pais no caderno, escreve o nome de professores ou nome de qualquer outra pessoa, eu desconfio que esse jovem, ele já tinha problemas antes de Death Note. Death Note foi apenas um canalizador, mas ele já tinha muitos problemas que os pais não observaram e agora estão culpando Death Note, atribuindo a um anime aquilo que já era apontado antes na criança e os pais não quiseram ver ou se viram, ignoraram. Aliás, existe um monte de crianças querendo a morte dos pais, querendo a morte de professores, querendo a morte de amiguinhos, querendo a morte de um monte de gente
e nunca assistiram Death Note. Se um jovem quiser a morte de alguém, ele não precisa de Death Note para poder expressar isso. Ele vai encontrar uma outra forma, um outro jeito de expressar a sua raiva, o seu ódio, enfim, e o desejo de que alguém morra. Então é um jovem, é uma criança que precisa de tratamento e cabe aos pais observar isso e oferecer ao filho o melhor tratamento. Não é simplesmente condenar o anime, dizer que não preste, fazer reportagem e ir a público detonando, como que eliminando Death Note da existência, as crianças não serão influenciadas para o mal, ou as crianças não vão desejar a morte de alguém. Na minha opinião, a reportagem só acertou numa coisa. Quando ela mostrou ali as imagens do filme Death Note, realmente... O filme é muito ruim, cara. O filme não merece a nossa atenção, não merece o nosso crédito. Foi a única coisa que a reportagem acertou. Nos demais, a reportagem errou muito, passou longe de oferecer uma reportagem que realmente traga um conteúdo significativo e bacana para que a gente possa assistir. E para finalizar, eu quero mostrar a importância, o valor do anime Death Note. Death Note é um anime que vai falar sobre o vazio existencial e como a falta de propósito nesta vida pode levar uma pessoa, que no caso é o Light, lá no anime, a cometer atrocidades. Ou seja, qual é a razão da existência? Quem não sabe por que é que existe, qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito, certamente vai cometer atrocidades. Por outro lado, sempre existirão aqueles que vão combater o mal, e o anime mostra isso. Não apenas o L, mas todo um grupo de pessoas que combate o Light, que vai para cima do Kira para tentar impedi-lo, mostrando que aquilo que está sendo feito lá, a utilização do caderno, está errado. Então, sempre vai existir pessoas que vão combater aquilo que é errado, que é aquilo que é o mal. Ou seja, se um jovem assiste Death Note e fica inspirado a fazer coisas erradas, esse jovem não entendeu Death Note. Esse jovem não entendeu que no final o Light, ele morre, ele perde. Ou seja, a proposta dele estava errada e ele acabou perdendo. No final, o mal será derrotado e Death Note deixa isso muito claro. O anime também permite o debate sobre o que é a verdadeira justiça. Light, no início, quando ele se aposta do Death Note, ele quer matar, punir todos os bandidos que, na avaliação dele, esses bandidos não foram punidos corretamente, a justiça foi falha quanto a esses bandidos. Então ele começa matando somente criminosos, mas com o passar, com o desenrolar da história, lá ele começa a matar pessoas nada a ver, pessoas que não eram corruptas, que não eram bandidos, pessoas justas que estavam apenas cumprindo o seu trabalho e que entrou no caminho de Light e acabou então dessa forma sendo morta por Light. Ou seja, o poder subiu a cabeça de Light e esse novo mundo que ele queria construir, um mundo de justiça, acabou sendo um mundo de justiça própria, na própria avaliação dele, e não uma justiça que realmente fosse boa para todos. Light, ele começou a história baseado numa razão, ou seja, ele queria um mundo bom, um mundo justo, um mundo bacana, então ele estava sendo racional, mas ele só comprovou que a razão humana é uma razão que é contaminada, que é prejudicada, e dessa forma, uma vez que é uma razão contaminada, ela vai fazer o mal. A ideia desse vídeo aqui não é nem debater Death Note, não é nem mostrar a importância, porque Death Note possui muitas temáticas que são interessantes, que vale a pena você apreciar, mas a ideia aqui é mostrar como a matéria ela foi tendenciosa, como ela não conhece o anime e quis focar em um único ponto fora do contexto que leva as pessoas a entender que o anime então é prejudicial. E que fique claro, o anime ele não exalta o uso do Caderno da Morte, é o contrário, o anime critica o uso do Caderno da Morte, mostrando que a justiça humana é sempre falha, e uma vez que ela tem o poder nas mãos, que alguém tem o poder nas mãos, essa pessoa, por ter uma justiça falha, por ter uma racionalidade corrompida, vai acabar prejudicando os demais. Aqui no canal nós temos uma playlist na qual eu analiso vários episódios de Death Note e tiro reflexões, então vai lá, confere a nossa playlist e você vai ver como é muito bacana Death Note e como você tem muito a aprender com esse anime. No mais, um grande abraço para todos vocês, nos encontraremos em breve aí no próximo vídeo. Até mais, não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo, deixar os seus comentários e se ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição. Grande abraço e até a próxima. Valeu!